Olá, tudo bem? Felipe por aqui e agora a gente vai começar a conversar sobre a importância de você ter uma mentalidade blindada. Você proteger o seu mindset, você proteger a sua mente contra tudo aquilo que possa impedir você de alcançar os seus mais ousados objetivos, proteger você de tudo aquilo que pode atrapalhar em suas ações, aquelas ações que você sabe que se você fizer, elas vão levar você para o próximo patamar, elas vão levar você em direção a um objetivo maior que você deseja. Então, qual que é a importância da gente blindar a nossa mentalidade? A gente ter também outro termo que a gente vai conversar aqui é o mindset, né? Mindset e mentalidade, eles são sinônimos. Primeiro ponto, você vai se tornar muito mais resiliente. O que isso significa? Muitas pessoas sabem conscientemente o que elas devem fazer. Muitas pessoas sabem que elas precisam parar de comer doce para poder emagrecer. Muitas pessoas sabem que elas precisam parar de procrastinar para poder executar aquelas tarefas e conseguir o resultado que elas desejam. Muitas pessoas sabem que elas precisam parar de reclamar para poder ter mais qualidade de vida. Mas o que acontece? Só saber sobre algo não adianta. Então, quando você começa a criar e fortalecer o seu grau de resiliência, você consegue passar por esses fatores limitantes no seu dia a dia. Então, o que faz uma pessoa? Duas pessoas. Uma pessoa que sabe que tem que... Vamos pegar o exemplo de emagrecer. Que sabe que tem que se alimentar melhor para emagrecer e essa conseguir. E a outra que ela sabe que ela precisa se alimentar melhor e ela não consegue. As duas têm a informação. Só que o que acontece é que a primeira pessoa, ela desenvolveu melhor a sua resiliência. Naquele momento que ela deseja ali pular para fora da dieta, ela consegue, ela tem uma mentalidade forte, um mindset desenvolvido para falar, não é isso que eu vou fazer, por causa que eu tenho um objetivo maior lá na frente. Enquanto a outra ainda não. Então, ter uma mentalidade blindada, uma mentalidade desenvolvida, um mindset configurado da maneira correta, vai permitir que você tenha muito mais resiliência, que você passe por todos aqueles obstáculos que possam te atrapalhar no seu dia a dia. Segundo ponto que uma mentalidade blindada vai te ajudar bastante é o foco. Todos esses fatores, eles estão um pouco interligados. O foco por qual motivo? Você vai saber exatamente o que você tem que fazer e você sabe aquilo que você não pode deixar de lado, aquilo que você tem que deixar de lado. Quando você tem foco, você vai liberando o caminho para você passar com muito mais facilidade. E quando surgir ali uma pedra no caminho, você tem o seu grau de resiliência muito bem apurado para você ultrapassar aquele obstáculo de uma maneira muito simples e tranquila. E um terceiro ponto que quando você tem uma mentalidade blindada, você consegue fazer é vencer as suas crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É tudo aquilo que de alguma maneira foi instalado em nossa mente. Imagina que a nossa mente é um computador e as crenças limitantes ou crenças que fortalecem você, a gente não tem só crenças que limitam, existem crenças também que fortalecem o nosso desenvolvimento e são benéficas. Mas aqui falando das crenças limitantes, imagina que sua mente é um computador e que existem vários softwares, alguns softwares positivos, outros softwares negativos, vamos assim, entre aspas, os vírus que tem no computador. Crenças limitantes são esses vírus. Então, isso pode ser desde a sua infância. A gente sabe que aí até os 7 anos de idade, mais ou menos, tem muita coisa que a gente coloca dentro da nossa mente, que desenvolve a nossa mentalidade, que a gente sequer se lembra daquilo. Às vezes, algo que os seus pais falaram para você quando você era criança, algo que alguém falou para você na escola, aquilo pode ter criado uma crença limitante para você. Algo como... Deixa para lá, isso você não vai conseguir fazer esse desenho, você não vai conseguir construir esse brinquedo. Isso lá com 5, 6 anos de idade. E às vezes esse que foi dito para você, você não vai conseguir, pode ser que está te influenciando hoje. Então, quando a gente desenvolve essa mentalidade blindada, a gente consegue eliminar essas crenças limitantes. Ou então que as crenças fortalecedoras, aquelas crenças positivas do eu consigo, eu posso, eu tenho capacidade, elas vão estar em maior número na sua mente e elas vão praticamente deixar lá para baixo qualquer crença que possa impedir você de atingir os seus objetivos.
E essas crenças, como eu falei, elas vêm desde a infância e elas vão se desenvolvendo. Às vezes pessoas negativas que estão próximas a você, às vezes alguma coisa, algum evento negativo que aconteceu que gerou uma crença limitante para você. Mas fortalecendo essa mentalidade, a gente vai permitir com que nós tenhamos mais resiliência, mais foco e que a gente consiga vencer as nossas crenças limitantes. Em outras palavras, uma mentalidade, um mindset é a maneira que cada um de nós enxerga o mundo. Se você já estudou PNL, talvez você tenha visto esse pressuposto da PNL. O mapa não é o território. O que isso significa? Não é porque nós estamos enxergando algo que está acontecendo que é exatamente daquela forma que está acontecendo. Em outras palavras, para a gente dar um exemplo, às vezes a mesma situação, se nós temos duas pessoas, uma pode ver aquilo como algo negativo e ficar mal, outra pode ver aquilo como algo positivo e aquilo não atrapalhar ela. Eu tenho uma história que eu conto, que é uma história da empresa de transporte aéreo Azul. A Azul, ela tem, se não me engano, são 3 sócios, um sócio americano, e os outros 2 sócios brasileiros. Quando eles estavam aqui no Brasil decidindo ainda se iriam criar ou não a companhia aérea, eles começaram a base deles em Campinas, no interior de São Paulo, no aeroporto de Viracopos. E os 2 sócios, e os 3 sócios, eles estavam em São Paulo, eles pegaram o carro e foram para Campinas, ali dá 1h30, 1h30 de distância, é relativamente perto. Aí eles chegaram em Viracopos, isso há bons anos atrás, hoje é um aeroporto até internacional, mas naquela época ele estava totalmente largado às moscas. Tinha 1 ou 2 voos ali por dia, algo totalmente assim, quase que um aeroporto fantasma. E os 2 sócios brasileiros, eles ficaram preocupados e falaram, nossa, como que a gente vai começar? Aqui vai ser a base da nossa companhia aérea, isso aqui não tem ninguém, aqui está tudo vazio, não tem cliente. E nisso, o sócio americano, ele estava vindo, caminhando, super feliz. Ele falou, gente, olha que fantástico, esse aeroporto ele está vazio, ele pode ser todo nosso, a gente vai encher isso de avião, a gente vai encher isso de cliente, a gente vai fazer muito sucesso aqui. Olha só, a mesma situação, pessoas enxergando de maneira diferente. Esse é um exemplo clássico de que o mapa não é o território. Nem sempre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós acreditamos é a realidade. E quando a gente desenvolve esse mindset, desenvolve essa mentalidade blindada, lembra que a gente falou da resiliência? Tudo aquilo que acontecer na nossa vida, mesmo que às vezes a primeiro momento possa parecer algo negativo, a gente consegue com uma mentalidade enxergar maneiras de se aproveitar daquilo que está acontecendo. Então começa a pensar o que aconteceu aí nos seus últimos dias, que talvez você ficou super mal em 1 dia, 2 dias, até brigou às vezes com alguma pessoa. E se você ajustasse a maneira de você enxergar aquilo, será que você precisava ter tido aquela atitude? Será que você precisava ter falado aquilo? Às vezes é algo que prejudica outras pessoas e você mesmo. Tem um princípio que chama 90-10. Talvez você já tenha ouvido, talvez não. O que significa esse princípio? Que nós temos que nos policiar muito, porque às vezes 10% do que acontece no nosso dia pode influenciar os outros 90%. Às vezes você acorda de manhã atrasado ali, e você derruba café sem querer naquela camisa que você tanto gosta. Você já estava atrasado, aquilo te deixa estressado, aí você sai com o carro, quase bate o carro no vizinho, depois você vai andando, você xinga as pessoas no trânsito, você chega no escritório super mal-humorado, aí naquela reunião que era para ser uma reunião tranquila, você está estressado, você fala o que não era para falar, você está totalmente, o seu emocional está totalmente comprometido, aí aquilo vai indo, aí você chega em casa, como você começou o seu dia ruim, você já tinha brigado com a sua mulher, ela não está falando com você, tudo isso foi só uma xícara de café que caiu na sua roupa, só que aquilo influenciou 90% do seu dia. Então, voltando aqui, o que tudo isso, o que eu quero dizer com tudo isso para você? Que muitas das vezes, na maioria das vezes, pequenas coisas ruins que possam acontecer no nosso dia, a gente tem que mudar a maneira que a gente interpreta aquilo, para aquilo não comprometer algo maior. Então, em resumo, o mapa não é o território.
Cada um enxerga o mundo de uma maneira. Não é porque você acha que aquilo é correto que aquilo é correto. Claro que deixando de lado qualquer coisa que possa prejudicar uma outra pessoa. Mas aqui falando assim em ideias, em maneiras de pensar. Mas agora a gente vai conversar aqui sobre a ciência por trás de tudo isso. Mas antes eu quero deixar essa frase aqui do poeta Edmund Spencer. É a mente que faz a bondade e a maldade, que faz a tristeza e a felicidade, a riqueza e a pobreza. Essa frase representa muito bem tudo isso que nós conversamos até aqui. Tudo que acontecer com você a partir de hoje, lembre-se que você tem o domínio total, agora que você está desenvolvendo uma mentalidade blindada, de definir se aquilo vai fazer mal ou bem para você, se aquilo vai te deixar feliz ou triste, e se aquilo vai te enriquecer ou vai te empobrecer. Nós temos todo esse controle. Já que a nossa mente interpreta da maneira que a gente quiser aquilo que está acontecendo no mundo, no exterior, por que não a gente sempre interpretar de uma maneira que seja positiva? Isso eu não estou querendo dizer que você vai ser sempre feliz com tudo que acontecer, mas você vai ter que encontrar sempre maneiras de olhar aquilo como algo positivo. Lembre-se dessa história da empresa Azul. Enquanto dois sócios estavam vendo como algo ruim, o outro veio e enxergou como algo positivo, e olha como que está a empresa hoje. Então vamos lá, agora a gente vai entender qual que é a ciência por trás de tudo isso. Basicamente, aqui eu vou dar um resumo, porque a gente não precisa se aprofundar muito nesse tema, mas é importante que você saiba esse resumo, ok? Basicamente, a gente tem 3 cérebros aqui dentro do nosso crânio. O primeiro cérebro é o neocórtex, que é o cérebro racional. O segundo é o límbico, que é o cérebro emocional, e o terceiro é o reptiliano, que é o cérebro que cuida dos nossos instintos. O reptiliano é o nosso cérebro mais antigo. Ele até diz esse nome porque os répteis possuem esse cérebro. O que ele é? Ele cuida somente dos nossos instintos. Então, sabe quando você coloca a mão em algo quente, você tira rápido? É quando você vê alguma pessoa precisando de ajuda, você simplesmente sai correndo para ajudar. É aquele puramente instintivo, esse cérebro. Ele faz tudo aquilo que a gente faz quase como um animal. Agora a gente tem o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Esse cérebro, ele cuida das nossas emoções e ele é um cérebro mais rápido. Então é aqui que você fica feliz ou triste, é aqui que você fica nervoso ou calmo. Esse cérebro, ele é muito rápido, ele processa em milésimos de segundos as informações. Daqui a pouquinho a gente vai até falar a diferença dele com o neocórtex. E o neocórtex é o nosso cérebro racional, e ele é um pouco mais lento. É esse cérebro que você para pensar, fala assim, tá ok, o que eu vou fazer em determinada situação? Que nem vamos pegar assim, alguma coisa que aconteça, uma reunião no seu trabalho, alguém vem e fala uma informação para você. O seu emocional pode ser aquele que vai e já responde de bate pronto. E o seu racional, que é o neocórtex, é aquele que fala assim, peraí, deixa eu pensar nisso que você está falando. Quer um exemplo muito simples disso? Eu tenho certeza que você já passou por isso, ou você já viu alguém passando por isso. Alguma pessoa falou uma coisa, ela foi lá, respondeu de bate pronto. E passou alguns minutos, a pessoa fala, mas eu não devia ter falado aquilo, viu? Eu agi de forma totalmente emocional. Eu não fui correto com aquela pessoa. Por quê? É o exemplo mais simples que mostra que o nosso cérebro emocional ele é mais rápido que o nosso cérebro racional. Entendendo isso, essa ciência por trás das nossas decisões, a ciência por trás das nossas ações, a gente entende que a gente tem que hackear o nosso cérebro. O nosso cérebro límbico, que é o emocional, ele não é o mais inteligente. A gente tem que trabalhar para o neocórtex, para o nosso cérebro racional, processar as informações e tomar decisões por ele. Porque as decisões emocionais nem sempre são as decisões mais saudáveis para a gente. Isso em qualquer âmbito da nossa vida. E quando a gente tem uma mentalidade blindada, um mindset configurado para o sucesso, a gente consegue trabalhar muito bem esses nossos cérebros e principalmente o neocórtex, que é o cérebro racional, que é aí que nós podemos tomar decisões eficientes e decisões que possam nos ajudar. Não que o cérebro emocional seja 100% negativo, mas a maioria das vezes ele vai tomar decisões precipitadas. Então vamos lá, como que a gente configura uma mente blindada
e de sucesso? Como que a gente tem um mindset fortalecido? Aí que eu quero conversar com você sobre o ciclo neural das mudanças. A gente já entendeu quais são esses 3 cérebros que nós temos, como que eles funcionam, em resumo, mas é o que você precisa saber agora para você dominar esse processo. O ciclo neural das mudanças, basicamente, ele começa com as nossas crenças. Lembra que são as crenças, é tudo aquilo que está instalado no nosso cérebro. É tudo aquilo que a gente, conscientemente ou inconscientemente, a gente tem. E é aqui que a gente começa a criar nossa mentalidade. É aqui que a gente começa a criar tudo aquilo que define quais são as nossas ações. Porque depois das nossas crenças, elas geram os nossos pensamentos. Se você tem crenças limitantes, crenças negativas, que tipo de pensamento você vai gerar? Você vai gerar pensamentos negativos. Gerando pensamentos negativos, isso gera sentimento negativo. Então, se você pensar que não é capaz, vai gerar um sentimento de tristeza para você. Gerando sentimentos de tristezas, vão gerar comportamentos que sejam condizentes com aqueles sentimentos. Dificilmente uma pessoa que tem pensamentos ruins, sentimentos ruins, ela vai conseguir ter comportamentos eficientes, comportamentos positivos. E os comportamentos, que são as nossas ações, geram os nossos resultados. Veja, é um ciclo. Se você não cuidar das suas crenças, você não cuida dos seus pensamentos, que você não cuida dos seus sentimentos, que você não cuida dos seus comportamentos, que vão gerar resultados ruins para você. Gerando resultados ruins para você, vão fortalecer crenças limitantes e esse ciclo recomeça. Mas agora a gente pode trazer isso para o positivo. Se você desenvolver crenças que vão te fortalecer, crenças potencializadoras, você vai ter pensamentos positivos, pensamentos benéficos, que vão gerar sentimentos bons, sentimentos de alegria, sentimentos de eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Que aí você vai tomar ações positivas. Como eu falei, numa mesma situação, uma pessoa pode tomar uma ação, gerar um comportamento totalmente diferente do outro. E agora você entende o porquê. A gente tem um back aí atrás, né? Que é o quê? Sentimentos, pensamentos e crenças. E tendo ações positivas, você tem resultados positivos e esse ciclo recomeça. Por isso que é importante a gente tomar consciência de tudo isso. Porque aqui até vem agora os pontos que a gente vai trabalhar aqui para você ter uma mentalidade blindada, você ter um mindset desenvolvido. Quando você toma consciência de tudo isso, primeiro, você vai se autoconhecer. Às vezes, como eu falei, existem crenças limitantes que podem estar te atrapalhando, que você nem sabe que elas estão te atrapalhando. E a gente vai desenvolver, a gente vai ter ferramentas aqui para você poder trabalhar isso. Consequentemente, se autoconhecendo, você também vai saber quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. A gente não é bom em tudo e tá tudo bem por isso. Mas você tem que conhecer o que você é bom, que você pode fortalecer ainda mais, e o que você tem de pontos fracos que você precisa melhorar para poder gerar resultados que você deseja. Tudo isso, claro, depende também de quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. Às vezes, tem ponto fraco que você não precisa desenvolver porque aquilo não vai influenciar nas suas metas, nos seus objetivos. E fica tranquilo que a gente vai ver um pouco mais sobre cada um desses pontos daqui a pouquinho, ok? Ponto 3, você ser consciente das suas ações. Então, quando você desenvolve as suas crenças, você gera pensamentos positivos, gera sentimentos positivos, você vai estar consciente de que na hora que você fizer uma ação, você vai fazer uma ação, você vai conseguir desenvolver aquilo, independente da área da sua vida, da melhor forma possível. E aqui por último, né, entre aspas, é apertar o parafuso correto. O que isso significa? Tem muita gente que ela até quer melhorar, quer mudar os resultados dela, só que ela não sabe que parafuso ela tem que apertar, ela não sabe quais são os pontos que ela tem que desenvolver. E quando você gera essa mentalidade blindada, esse mindset apurado, você vai saber exatamente qual é o parafuso que você tem que apertar. Em outras palavras, você vai saber exatamente aquilo que você tem que melhorar em direção àquele objetivo que você definir. Então vamos para a próxima aula, onde a gente já vai começar a trabalhar esse processo de autoconhecimento. Um grande abraço!